casas mal assombradas. Você acredita nisso? A resposta para essa e outras perguntas você confere agora no programa Diálogo Espírita que está começando. Agora, existem casas mal assombradas? Existem. Se você pegar o livro dos médiuns, você vai ver uma descrição detalhada sobre isso. Da mesma forma que os espíritos se apegam às coisas, às pessoas, eles também podem se apegar a lugares. Então pode acontecer de um espírito gostar de um determinado lugar ou ficar aprisionado lá. Então, por exemplo, no livro Céu e Inferno, você tem um espírito de Castelnaudary que cometeu um assassinato e fica preso na residência, onde ele cometeu o assassinato, revivendo o crime. Mas nem todo mundo é ruim. Há casos de espíritos que são apegados à casa. Por exemplo, você pode chegar numa casa onde uma velhinha morou lá a vida toda, ela desencarna e permanece lá, achando que ainda está na casa dela e ali pode-se acontecer uma série de fenômenos. Ô José Augusto, você chegou a escrever alguma coisa a esse respeito? Chegou a pesquisar? Eu tenho alguns livros publicados. Certo. Mas sobre essa parte de pesquisa, não. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar os fenômenos, eu estava assim, com a seguinte intenção: eu vou convencer as pessoas. Eu vou provar que existe espírito. Então eu vou fotografar, eu vou filmar e eu vou convencer o mundo que existe isso. Então eu comecei as pesquisas, vocês vão ver nas fotos que nós trouxemos. Tem uma pesquisa no necrotério, foi feita no necrotério do hospital em Juiz de Fora, onde estavam acontecendo alguns fenômenos. Nós fomos para lá com 4 câmeras digitais e numa delas, com a luz apagada, eu cobri as janelas com lençóis. Sim. Nós conseguimos captar metade de uma face semi-materializada. Nossa. E o médium que recebeu a comunicação, ele nos disse que era o espírito de uma criança que estava ali há 15 anos. A mãe tinha internado para fazer uma cirurgia, estava grávida, e ela desencarnou, e o espírito da criança, confuso, ficou ali cristalizado e provocava aqueles fenômenos. Nós fizemos um tratamento e aquele espírito foi libertado. A outra foto que eu trouxe também foi durante a evangelização em Cardoso Moreira. Nós captamos um globo de luz, que a gente chama isso de orbe. Então é um globo de luz luminoso, bem próximo à entrada. Existem falsos globos luminosos, falsos orbes. Então, para quem faz esse tipo de pesquisa, ele tem que saber a diferença, porque um grão de pólen no ar, um grão de poeira, um inseto voando, sujeira na lente. Então existem várias coisas que podem ser confundidas com espíritos e que não são espíritos. Então é uma pesquisa muito detalhada. Quando eu captei essas fotos, eu fui correndo no centro espírita, convencido, e mostrei a Dona Isabel. Eu falei: Dona Isabel, olha aqui, vamos para a televisão, vamos mostrar para todo mundo, nós conseguimos provar que existe. Ela falou assim: ih, meu filho, isso está cheio aqui. E você não vai convencer ninguém. Porque hoje, com esses programas de computador, de edição, É verdade. os fantasmas que são fabricados são melhores que os nossos, né? É verdade. A qualidade. Então alguém pode chegar: não, você montou essa imagem, você editou isso, você criou isso no Photoshop. Eu estava lá, eu sei que a minha foto é autêntica, mas eu não vou conseguir convencer ninguém. Então nós interrompemos esses trabalhos em função disso e em função também, porque alguns espíritos estavam me acompanhando até a minha casa. E o meu filho pequeno já estava: papai, olha ali uma bolinha, olha lá, papai, uma bolinha, ela foi para lá. Então aí já estava havendo um prejuízo no meu lar e eu tive que interromper o trabalho.